Na aula passada, a gente viu os conceitos de equilíbrio químico do ponto de vista cinético. Lembra que uma reação atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Lembram disso? Desses conceitos? Só que o equilíbrio químico ele é estudado sobre dois pontos de vista, o ponto de vista cinético e o ponto de vista termodinâmico. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista termodinâmico. Por que eu falo só um pouquinho? Porque a fisicoquímica é quem estuda o equilíbrio químico do ponto de vista termodinâmico. Então a gente vai fazer só uma introdução sobre o assunto para vocês terem conhecimento dessa outra forma de estudar o equilíbrio químico, tá? Então, do ponto de vista termodinâmico, os processos químicos ou físicos sempre vão ocorrer no sentido de minimizar a energia. Ou seja, qualquer reação química vai ocorrer no sentido de que se obtém a menor energia possível do sistema. Os fatores que vão influenciar a espontaneidade de um processo serão a entalpia e a entropia. Vocês lembram dos conceitos de entalpia e entropia lá do ensino médio? Não? Lembram o que é entalpia, o ΔH? O calor de uma reação, não é? Energia na forma de calor. Então, se eu tenho uma reação exotérmica, é porque ela libera energia. Quando ela ocorre, ela libera energia. Então, exo para fora, reação exotérmica. O ΔH de uma reação exotérmica é negativo, ou menor que zero. Se eu tenho uma reação endotérmica, ela precisa de calor para acontecer. Então, eu preciso fornecer calor para a reação para que a reação ocorra. Endo para dentro. Então, ela absorve calor. As reações endotérmicas vão ter entalpia positiva, ou seja, maior que zero. Então, a gente tem essas duas condições de entalpia, quando o ΔH é maior que zero e quando o ΔH é menor que zero. E a gente tem a entropia, que é outro fator que influencia numa espontaneidade de uma reação química. O que é a entropia? Lembram de ter ouvido falar, de ter estudado entropia? A entropia está relacionada com o grau de desordem das partículas, com a movimentação dessas partículas. Para que ocorra uma reação, a gente precisa que as partículas se choquem e que esses choques sejam efetivos. Quanto mais desordenadas elas estiverem, mais movimentando lá na reação, mais a chance delas se chocarem e mais chance desses choques serem efetivos. Então, quanto maior a entropia da reação, mais a probabilidade da reação ocorrer, entendeu? Então, a entropia está relacionada com o grau de desordem. Uma alta entropia, um alto grau de desordem, uma baixa entropia, um baixo grau de desordem. Essas duas grandezas juntas, elas vão nos falar sobre a espontaneidade de uma reação. O que é a espontaneidade? Eu misturo dois reagentes, por exemplo, dois ou mais, e a reação vai acontecer espontaneamente, sozinha, sem eu precisar fazer mais nada. Para que uma reação tenha essa espontaneidade, a gente tem um outro fator que relaciona a entalpia e a entropia, que é chamado de energia livre de Gibbs, ΔG. Então, a energia livre de Gibbs é quem vai nos dizer sobre a espontaneidade de uma reação, tá? Então, a gente tem três grandezas termodinâmicas: a entalpia, a entropia e a energia livre de Gibbs. A entalpia e a entropia juntas vão nos fornecer informações sobre a energia livre de Gibbs, tá? Então, a relação entre entalpia e entropia e energia livre de Gibbs é dada por essa equação aqui. ΔG é igual a ΔH, T de temperatura, ΔS. Então, além da entalpia, da entropia, eu vou ter o fator temperatura envolvida no processo para que uma reação seja ou não espontânea. O ΔG de uma reação é dado pelo energia livre de Gibbs dos produtos menos a energia livre de Gibbs dos reagentes. Então, o delta, vocês lembram lá da física, quando estudava ΔS, ΔV, não era sempre o final menos o inicial? Aqui é a mesma coisa. O nosso processo final não é os produtos, o inicial não é os reagentes, então é a mesma coisa, final menos inicial, produtos menos reagentes. Então, a gente tem o ΔG, produtos menos reagentes, da mesma forma, tá? E o processo é considerado espontâneo quando esse valor de ΔG, ou seja, a energia livre de Gibbs dos produtos menos o dos reagentes, for menor que zero. Ou seja, quando o ΔG for negativo.
Então eu posso dizer se uma reação é ou não espontânea só olhando para o valor de ΔG daquela reação. Se ele for negativo, ela é espontânea. Quanto mais negativo, mais espontânea é essa reação. Então, a gente observa através dessa reação que a espontaneidade da reação ela depende tanto de fatores entálpicos como de fatores entrópicos. Por quê? Eu posso variar os valores ou de entalpia ou de entropia e favorecer a espontaneidade da reação ou não, ou o inverso, né? Desfavorecer a espontaneidade da reação. Em alguns casos, essas tendências entálpicas ou entrópicas podem influenciar de maneiras opostas à reação química. Por exemplo, eu posso aumentar o valor de ΔH e favorecer a espontaneidade, ou eu posso aumentar o valor de ΔH e desfavorecer a espontaneidade. Vai haver uma relação entre essas duas grandezas e, lógico, relacionados ainda com a temperatura, para que a reação possa ser dita espontânea ou não, tá? Então, essa energia livre de Gibbs, ela depende da temperatura, ela depende da pressão, ela depende da natureza dos reagentes e da quantidade dessas espécies químicas que eu tenho. Quantidade é concentração mesmo, tá? E aí, quando a gente trabalha com energia livre de Gibbs, então, a gente tem a energia livre de Gibbs da reação e a gente tem o conceito de energia livre de Gibbs padrão, como a gente tem também de entalpia padrão, entropia padrão. Quando eu falo padrão, é porque tanto os reagentes quanto os produtos vão estar em condições padrão. O que é uma condição padrão? É uma substância pura, a pressão de 1 bar, e se for uma solução, a concentração de 1 mol por litro. Então é o que a gente chama de solução ideal, né? Concentração de 1 mol por litro. Então, quando eu trabalho nas condições padrão, eu vou ter o ΔG padrão da reação, e esse ΔG padrão da reação está relacionado com o ΔG da reação em condições fora das condições padrão, de acordo com essa reação aqui. ΔG da reação é igual ao ΔG padrão mais RT ln de A. O ΔG padrão é o valor que tem nas tabelas, a gente pode pegar lá nos livros de fisicoquímica ou de analítica, lá no final do livro tem os valores de ΔG padrão da maioria das reações, né? De uma série de reações, na verdade. O R é a constante dos gases ideais, temperatura em Kelvin, Ln é o logaritmo natural e A é a atividade da solução de concentração molar conhecida. Então, se eu tenho uma relação entre a concentração ou atividade de ΔG padrão, se eu estiver trabalhando com uma solução aquosa, se eu mudar e estiver trabalhando com um gás, eu vou ter a mesma relação para a pressão do gás. Do mesmo jeito que a gente viu na aula passada, que eu podia calcular a constante de equilíbrio tanto a partir das concentrações, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, como eu poderia calcular a constante a partir das pressões, lembra? Pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Então aqui também, se existe uma relação com a atividade ou a concentração, existe também entre a pressão e a energia livre de Gibbs. Então é a mesma equação que só mudou a atividade por pressão. Considerando que a energia livre de Gibbs é a ΔG dos produtos menos ΔG dos reagentes, se a gente levar em consideração uma equação genérica, reagentes A mais B formando os produtos C mais D, se eu substituir a equação do slide anterior, essa equação aqui, para cada um dos reagentes, né? Concentração de cada um dos reagentes ou para cada um dos produtos, quando eu substituo nessa equação aqui, eu vou ter essa equação que ΔG padrão da reação, aí é o somatório dos produtos. Então, produto C, produto D, menos somatório dos reagentes, produto A e produto B. Tá? Isolando aqui e tirando o logaritmo natural dessa equação, eu chego nessa segunda equação e se eu isolar as concentrações de C e de D, de A e B, eu chego nessa equação aqui, ΔG igual ao ΔG padrão da reação, mais RT-ln de produto sobre reagente, concentração de produto sobre reagente. A gente já conhece isso aqui, essa parte aqui da equação, a gente conhece, não conhece? Como que chama? Constante de equilíbrio, exatamente. Então, isso aqui é a constante de equilíbrio. Quando eu estou numa situação fora do equilíbrio, eu chamo de Q, que é o quociente da reação,
e quando eu estou numa situação de equilíbrio, eu chamo de K. Então, existe uma relação entre a energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio ou o quociente da reação. Por isso que a energia livre de Gibbs é estudada no equilíbrio químico, porque existe uma relação direta entre essas duas grandezas, a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs. Se eu conheço a constante de equilíbrio, eu posso achar a energia livre de Gibbs, ou se eu conheço a energia livre de Gibbs, eu posso achar a constante de equilíbrio, tá? Esse gráfico aqui representa como varia a energia de um sistema à medida que vai ocorrendo a reação e como é quando atinge o equilíbrio. Então, a energia livre de Gibbs no início da reação é o máximo, né, de energia. À medida que a reação vai ocorrendo, essa energia diminui e quando eu tenho ΔG da reação igual a zero, eu digo que a reação atingiu o equilíbrio. Então, como eu sei que atingiu o equilíbrio? ΔG é igual a zero. Então, nesse momento, não há nenhuma alteração da composição. A gente sabe que a quantidade de produto que está sendo formada é proporcional à quantidade de reagente que está sendo formado também na reação inversa. Então, a proporção da composição das espécies que estão na reação não vai variar mais. Nesse momento, não está havendo variação, a energia livre de Gibbs da reação é igual a zero. A gente diz que não existe reação líquida. O que é esse termo líquido? A reação está ocorrendo, mas a gente não observa mais alteração, tá? Nem na reação direta, nem na reação inversa. Nesse caso, então, a gente diz que não tem mais reação líquida. Qualquer composição fora do estado de equilíbrio vai ter uma energia livre de Gibbs maior do que na condição de equilíbrio, tá? Então, antes de atingir o equilíbrio ou depois de atingir o equilíbrio, eu vou ter um valor diferente de zero. Só no equilíbrio eu vou ter o valor exatamente igual a zero. Por isso que toda reação vai tender ao estado de equilíbrio, porque toda reação tende ao menor nível de energia possível. O menor é o zero. Então, todas vão tender ao ΔG igual a zero, toda reação vai tender ao equilíbrio. Se no equilíbrio ΔG é igual a zero, então isso aqui, esse valor é igual a zero. Substituo, né? Aqui é igual a zero. E Q no equilíbrio é K. Então, eu substituo, no lugar de Q eu coloco K. Vou passar o ΔG padrão da reação para o lado de cá da equação e a equação fica dessa forma aqui. Então, essa é a equação que relaciona a energia livre de Gibbs com a constante de equilíbrio. E aí, se eu tenho esse valor que é tabelado, como eu falei para vocês, eu posso achar a constante de equilíbrio para a reação. É só eu procurar os valores na tabela. Se eu resolver matematicamente aqui, né, o logaritmo e isolar a constante de equilíbrio, essa mesma equação fica com esse formato. É a mesma equação, tá? Só mudou a posição e resolveu matematicamente. Então, ela fica nesse formato. Se eu quiser calcular, então, a constante de equilíbrio, é só substituir os valores aqui. Como a gente viu que ΔG padrão é ΔH menos T ΔS, então a gente vai ter uma forma também de achar a constante de equilíbrio usando essas duas grandezas termodinâmicas, que é a entalpia e a entropia, tá? Quanto mais negativo for o ΔG padrão da reação, mais espontânea é a reação. Significa que maior vai ser o valor da constante de equilíbrio. Por quê? A constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Se eu tenho muito mais produto do que reagente, a constante de equilíbrio vai ser um valor grande, não é? Porque os produtos estão em cima na equação. Então, se eu tenho mais produtos do que reagentes, a constante de equilíbrio vai ter um valor maior. Se ela tem um valor maior, é porque ela tende para a formação de produtos. Então, ela é espontânea, mais espontânea. Quanto mais espontânea, maior vai ser o valor da constante de equilíbrio. Então, quanto mais negativo o ΔG, maior vai ser o valor da constante de equilíbrio. Então, se eu tenho essa equação de ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, e eu sei que a constante de equilíbrio é dada por a grandeza ΔG padrão da reação também, se eu substituir os valores aqui, eu chego nessa outra equação. Então, eu posso usar para calcular a constante de equilíbrio a concentração das espécies, a pressão, se forem gasosas, né, a pressão parcial dessas espécies, ou eu posso usar a entalpia padrão mais a entropia, ou eu posso usar a energia livre de Gibbs. Qualquer uma dessas formas eu posso usar para calcular a constante de equilíbrio. A gente vai usar mais a cálculo de concentração e de pressão, porque a gente vai estudar do ponto de vista cinético, né?
mas são outras formas de calcular, tá? Se existe uma relação entre esses fatores de entalpia e entropia e a constante de equilíbrio, então a constante de equilíbrio vai depender desses fatores. Se ela for um valor grande, ela vai ser, né, na verdade, um valor grande quando o ΔS, que é a entropia, for elevado e o ΔH for elevado e negativo. Claro, se a reação com ΔH negativo, ela libera energia na forma de calor, quanto mais liberar energia, mais espontâneo seria essa reação, né? E quanto maior também a movimentação, ou seja, a desordem dessas partículas, maior a chance de ocorrer a reação também. Então, juntando esses dois fatores, eu vou ter maior produção de produtos. Então, a constante de equilíbrio vai ter um valor grande. Tudo que ocorre no sentido de favorecer a formação de produtos vai fazer com que a constante de equilíbrio tenha um valor grande. Se for uma situação intermediária, né, que eu não tenho nem valor muito alto de entropia, nem muito alto de entalpia e nem muito negativo, a constante de equilíbrio vai ser determinada então por um balanço entre esses dois termos, né? E aí vai depender de qual dos dois processos vai favorecer mais a reação. A constante de equilíbrio então só depende de fatores intrínsecos aos reagentes, produtos e da temperatura. A constante de equilíbrio sempre depende da temperatura. Se eu vario a temperatura, eu vario também a constante de equilíbrio, tá? Então, um exemplo de cálculo de constante de equilíbrio a partir dos valores de ΔH, ΔG e ΔS. Qual que é a primeira equação que relaciona ΔG com ΔH e ΔS? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, não é? Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu acho o ΔG e jogo nessa equação aqui, ou eu acho o ΔS e o ΔH e jogo nessa equação aqui. Tanto faz, vocês escolhem qual das duas equações vocês vão utilizar. Então, anotem as duas, escolham qual das duas vocês vão utilizar e a gente só substitui, tá? É só substituir mesmo. Eu prefiro usar a primeira equação, acho mais fácil. E o ΔG anotaram as equações, né? Vou passar lá de novo no exemplo então.